Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cálculo ao seu alcance e hoje a gente vai falar sobre limites laterais. Se você ainda não sabe como funcionam os limites, aconselho que vocês vejam primeiro o vídeo de limites, que eu vou estar deixando aqui no card aqui em cima. Então após você ter um entendimento sobre limite, você saber o que é, você volta aqui para entender como funcionam os limites laterais. No cálculo, quando a gente fala em limite de uma função, quando x tende a um valor a gente quer saber para onde a função está indo à medida que o x se aproxima de a. E agora a gente consegue verificar quando ele se aproxima de a pela esquerda ou pela direita. E o que isso significa, né? O limite à direita é escrito como limite quando x tende a mais e tem esse mais ao lado. Ele significa que a gente está estudando a função quando x tende a por valores maiores que a, pela direita de a. Então, quando ele está tendendo por valores maiores. Por exemplo, caso a gente faça uma reta aqui e verifique, né, como essa função se comporta em volta do 1, a gente estaria verificando aqui, ó, quando a gente tem valores maiores que 1, quando x está tendendo a 1 por valores maiores. E o limite à esquerda, que é descrito como limite quando x tende a com 1 menos, ele é quando o limite tende a por valores menores que ele. E aqui já seria, né, ao contrário. Então, a gente fazendo aqui a reta em volta do 1, a gente estaria verificando valores menores do que o 1. Então, ele está se aproximando de 1 por valores menores. Então, por exemplo, 0,99, entendeu? Então, a gente está vendo valores que estão se aproximando de 1 pela esquerda, valores menores do que 1. E algo muito importante é que para que o limite exista, o limite geral exista, os dois limites laterais devem existir e devem ser iguais. E se eles forem diferentes, a gente diz que o limite não existe. Então, aqui a gente tem um exemplo gráfico disso, tá? Aqui a gente está estudando essa função quando o x ele está tendendo a zero, tá? Então, a gente vê aqui que quando o x tende a zero pela esquerda, a função assume um valor. Ou seja, eu não estou falando quando ela é zero, e sim quando ela está tendendo a zero, tá? Então, a gente está vendo aqui que ela é um valor. E quando ela está tendendo a zero pela direita, nós temos um valor diferente. Ou seja, isso aí a gente já vai ver futuramente, tá? Não precisa se preocupar com isso agora, mas aqui a gente vê tem uma descontinuidade em salto, tá? Mas é algo que a gente vai estudar futuramente e essa é a importância da gente entender os limites laterais, porque a gente precisa entender também a descontinuidade e como está funcionando essa função, tá? Então, ou seja, a gente vê aqui que o limite, quando x tende a zero dessa função, tá? De f de x, ele não existe, porque os seus limites laterais eles são distintos. E o que a gente viu no primeiro slide? Que quando eles são distintos, o limite não existe. Agora a gente consegue ver aqui, por exemplo, um pouco mais simples, que é para demonstrar esse entendimento, né? Então aqui a gente consegue ver a função x ao quadrado, tá? E a gente consegue perceber que ela é uma função constante, ou seja, os limites laterais dela, quando x tende a 2, né, pela direita e pela esquerda, o limite é igual, não é? Porque ele não tem nenhuma descontinuidade, ou seja, ele não tem nenhum salto no gráfico. Ele é contínuo. O gráfico dessa função ela é contínua, ou seja, o limite quando x tende a 2 de x ao quadrado, ele existe, tá? E ele é 4. E agora a gente vai ver alguns exemplos práticos, né? Tirando um pouco de gráfico, indo diretamente para as contas. Beleza, aqui a gente tem uma função que ela pede para a gente verificar o seu comportamento quando ela está tendendo a 1. Ou seja, o que a gente pode escrever aqui? Ó? Limite quando o x tende a 1 pela esquerda, que são valores menores, tá? A gente consegue ver aqui, ó, para x menor que 1. Então, a gente sabe que é o quê? 3x ao quadrado, tá? E limite quando x tende a 1 pela direita, que é 2x, né? Se x maior que 1, a função é 2x. Mas agora a gente precisa calcular para ver se esses limites são iguais e se eles existem, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai substituir, então, normalmente. Então, vamos colocar aqui 3 vezes 1 ao quadrado
que é igual a 3. E aqui, 2x, então vai ser 2 vezes 1, que é igual a 2. Aqui a gente consegue verificar que os dois valores são distintos, tá? Então, a gente pode afirmar que esse limite não existe. Passando aqui, a gente consegue ver o gráfico dessa função. Então, o que a gente acabou de calcular se comprova, tá? A gente vê aqui quando x está tendendo a 1 pela esquerda, que são valores menores, é 3. Então, igual a gente achou aqui no anterior, né? A gente achou que o valor é 3. E quando x se aproxima a 1 por valores maiores, a gente acha o 2 também, como foi achado pela gente. Então, agora que a gente já entendeu um pouco melhor como funcionam os limites laterais, eu trouxe uma questão aqui um pouco, não é difícil, mas é uma questão um pouco mais elaborada do que a anterior. A questão pede para a gente calcular o limite quando x tende a 3 do módulo de x menos 3 sobre x menos 3. E para resolver o limite com módulo, a gente tem que lembrar da propriedade do módulo, que diz que o módulo de x ele é igual a x para x maior ou igual a zero, não é? E menos x para x menor que zero, tá bom? Então, agora aplicando isso nesse módulo aqui, a gente tem que o módulo de x menos 3, ele vai ser igual a x menos 3, tá? Para x maior ou igual a 3, não é? Porque se a gente pegar um número maior ou igual a 3, ele vai dar positivo, então vai ser ele mesmo. E menos x menos 3, se o x for menor do que 3. Então, com isso em mente, a gente já consegue resolver esse limite. Por quê? Quando a gente for calcular limite quando o x tende a 3 pela direita, ou seja, valores maiores do que 3, a gente pode colocar simplesmente x menos 3. Não é? Então, vai ficar x menos 3 sobre x menos 3. Beleza? E o limite, quando x tende a 3 pela esquerda, como a gente também viu, seria menos x menos 3 sobre x menos 3. Tá? Então, aqui a gente vê que a gente pode cortar isso aqui, né? Porque fica x menos 3 sobre x menos 3, que vai dar igual ao limite do x tende a 3 pela direita de 1. E a gente sabe que o limite de uma constante é igual a ela mesma, então é igual a 1. E aqui a gente também pode cortar, mas a gente verifica que tem esse menos aqui na frente, não é? Então, a gente consegue cortar, mas vai ser menos 1. Então, seria o limite quando x tende a 3 pela esquerda de menos 1. Vai ser igual a menos 1, porque é uma constante, né? Então, assim, a gente já consegue verificar que os limites laterais dessa função, eles são distintos, ou seja, o limite não existe. Mas, mesmo assim, vamos tentar fazer esse gráfico, né, para a gente verificar como que funciona essa função. Então, para a gente conseguir construir esse gráfico, a gente precisa pegar todas as informações que a gente conseguiu calculando o limite e a gente vai trazer para cá. Então, quais informações que a gente conseguiu? A gente conseguiu que o valor será 1, tá? Para x maior do que 3 e menos 1 para x menor do que 3. Ou seja, quando o x tende a 3 por valores menores, é menos 1. E quando o x tende a 3 por valores maiores, é 1. E por que a gente não tem um igual aqui, né? X menor ou igual a 3, ou x maior ou igual a 3? Porque essa função não está definida em 3, tá bom? Então, a gente já precisa saber disso nesse momento, tá? Eu entendo que vocês já saibam disso, tá? Porque a função
Caso o x fosse 3, daria 0 sobre 0, tá? Então, a gente sabe que ela não está definida em 3, tá? Para x igual a 3, então por isso que a gente não tem nenhum igual aqui. Então, vamos lá para o gráfico. Então, esse gráfico vai ficar algo muito simples, né? Então, a gente sabe que os pontos são 3, né? 3, 1 e menos 1. E aqui a gente vê que é menos 1, tá? O x vai ser menos 1 para o x menor que 3. Então, o que vai acontecer com ele? Até ele chegar aqui, lembra de colocar a bolinha aberta, porque não está definido em 3, o gráfico irá fazer isso, né? E quando o x for maior que 3, lembrando de colocar a bolinha aberta de novo, o gráfico vai estar em 1. E esse é o gráfico dessa função que a gente conseguiu descobrir a partir do cálculo desse limite. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, que tenham entendido, porque o conteúdo de hoje é muito importante para o que a gente vai ver futuramente, que é a descontinuidade, tá? O limite lateral é importante para você entender como funciona a descontinuidade. Peço também para que vocês verifiquem o canal. Temos diversos vídeos sobre cálculo, sobre tópicos, matemática, e que ativem notificações para ver os futuros vídeos.